No primeiro episódio desta série, vimos o significado e teologia do templo hebreu. Caso não tenha assistido, volte aqui depois de assistir o primeiro vídeo, contido no link que está aparecendo no canto superior direito do vídeo. O primeiro é a base para o entendimento deste vídeo. Muito bem, agora que você viu o primeiro, seja bem-vindo ao Observatório 7, um canal dedicado a 7 formas de saber, sendo história, arqueologia, antropologia, filosofia, teologia, que é o tema especial deste vídeo, ciência e arte. Curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações para receber aviso dos próximos episódios. Neste episódio você verá o significado teológico no mundo antigo das grandes festas do santuário hebreu e sua aplicação na teologia cristã como eventos de tipologia profética. Quando Israel saiu do Egito e estava para entrar em Canaã, foram advertidos em Deuteronômio 11, 10 a 11, que a terra que morariam tinha uma hidrografia e clima muito diferente do Egito e deveriam aprender a observar o tempo das chuvas para viver corretamente de acordo com o calendário agrícola daquele novo lar. Deus usou esse dia a dia da vida agrícola deles para lhes ensinar lições espirituais. E suas festas religiosas se moldaram a este calendário. Em Levíticos 23, acham-se registradas as festas e santas convocações ordenadas pelo Senhor. São 7 ao todo. 3 delas são as grandes festas do ano, a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. Agora vamos conhecer o significado destas festas e sua tipologia na história de Israel, na tipologia profética do Messias. Número 1. Páscoa. O inverno era rigoroso, em alguns lugares até nevava, em outros uma longa chuva caía até formar o que eles chamavam de chuva temporã, que fazia o grão inchar para a colheita que se dava entre os nossos meses de abril e maio. E para eles equivalia a 14 do mês chamado Nissan, ou Abib, quando ocorria a colheita da cevada em paralelo à Páscoa e à Festa dos Pães. A Páscoa foi instituída em comemoração da libertação de Israel do cativeiro egípcio. No 10º dia do primeiro mês, foi escolhido um cordeiro para cada família, conforme o número das almas, ou, se a família era pequena, 2 ou mais podiam se unir em torno de um sacrifício, que era assado e comido com ervas amargas e pães sem fermento. Em geral, não há muita dificuldade de entender a Páscoa e o Êxodo na tipologia cristã como a figura de Cristo, o Cordeiro, e a libertação do povo, que é poupado da morte no Egito, como a libertação do povo, que é poupado do salário do pecado e parte para Canaã celestial, ou a nova terra. Número 2. A Festa dos Pães. Intimamente relacionada com a festa da Páscoa, todavia dela distinta, era a festa dos pães asmos. Abre aspas, 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Fecha aspas. Os apóstolos entendiam claramente o que o fermento simbolizava. Abre aspas. Façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Fecha aspas. 1 Coríntios 5:8. Praticamente nenhum cristão tem dificuldade de compreender Jesus como Cordeiro Pascal, que morreu na hora do sacrifício da tarde e seus ossos não foram quebrados, assim como o Cordeiro Pascal não tinha seus ossos quebrados. Também na ceia pascal de Cristo há 2 novos emblemas ou símbolos ressignificados, o pão e o vinho.
simbolizando o participar do corpo de Cristo, que é a Igreja, ao comer e beber o cálice, fazendo assim uma nova aliança entre Cristo e seu povo ou sua Igreja. É muito curioso que alguns cristãos ainda não entenderam que o vinho fermentado é justamente o que não se podia ter na Santa Ceia, pois o fermento, como vimos, é o símbolo do pecado nessa tipologia. Mas depois dos ritos que simbolizavam a morte e o corpo de Cristo, vinha a sua ressurreição tipificada nas festas das, número 3, primícias. A observância da apresentação dos primeiros frutos era uma parte da celebração dos dias dos pães asmos. 3 homens escolhidos cortavam a cevada em presença de testemunhas, havendo já atado os molhos antes de os cortar. Uma vez ceifados, atavam-se os molhos todos num só, apresentando-o perante o Senhor como um molho das primícias. Abre aspas, ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Fecha aspas. Levítico 23, verso 11. Este molho movido é um grupo que ressuscitou por ocasião da ressurreição de Cristo, registrados em Mateus 27, 52, que são uma amostra de todos que Cristo ressuscitará no final dos tempos. Cristo cumpriu a tipologia da festa das primícias, tornando-se as primícias dos que dormem, conforme 1 Coríntios 15, 20, exemplo de todos os ressuscitados justos, cujo corpo abatido será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. Número 4, Pentecostes. Depois das primícias da colheita da cevada, havia a grande colheita de trigo, 50 dias depois do mês de Sivan, e tal foi feito a conversão de milhares em Atos 1 e 2. 40 desses dias Cristo passou na terra, instruindo e ajudando os discípulos. Depois ascendeu ao céu e por 10 dias os 11 discípulos continuaram em oração e súplica até se cumprir o dia de Pentecostes. Com este veio a plenitude do Espírito. Os próximos meses do calendário judeu iam do mês de Tamuz ao mês de Elul, entre o nosso junho e o meio de setembro, quando ocorria a poda das vinhas e a colheita dos frutos de verão. De fato, a figura das uvas esmagadas sempre lembrava sangue derramado. E entre frutos colhidos durante a história cristã dos primeiros séculos, também houve muito sangue de mártires derramado. Número 5. Trombetas. A festa das trombetas vinha no dia 1º do 7º mês, chamado Tisri, entre o nosso fim de setembro e o meio de outubro, trazendo o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, seguido da festa das trombetas que preparava durante 10 dias o povo para o dia da expiação. No calendário agrícola passavam-se meses e então vinha a época da colheita das azeitonas, e o azeite sempre é um símbolo do Espírito Santo e das Escrituras. As trombetas eram uma solene festa e no Apocalipse aparecem relacionadas aos eventos finais. E elas, na tipologia do santuário, se ligam a uma importante festa chamada de Yom Kippur, ou, número 6, a festa do dia da expiação. O dia da expiação era o dia mais relevante espiritualmente em Israel, pois era a única vez no ano que o sumo sacerdote representaria o povo no lugar santíssimo do santuário, diante da Arca da Aliança. O termo expiação é uma destas palavras que quase já não usamos e vale a pena lembrar o significado, que é purificar alguém de penas ou crimes cometidos, mas também pode ser um substantivo para punição ou castigo. Portanto, era o dia do juízo. Do ponto de vista dos judeus, este dia recorria a um jejum total de alimento, água e relações sexuais, onde cada adorador ficava em recluso exame de consciência,
arrependendo-se e resolvendo-se com Deus em abandonar os seus pecados. Era entendido que os pecados confessados durante o ano, pelo qual o sacerdote intercedera nos rituais ao longo do ano, receberiam agora um juízo, e sendo positivo o veredito de tais pecados, eles desapareceriam para sempre. Só para lembrar, já vimos que as festas religiosas do ritual descreviam na leitura cristã a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Mas o que Jesus está fazendo no céu que ainda não voltou? O ritual do dia da expiação explica isso. Eu sei que cada um de vocês que assiste o vídeo vem de tradições religiosas diferentes e temos inclusive amigos ateus. Então, a vocês cristãos, faço um pedido antes de continuarmos. Eu entendo que cada tradição tem uma ou mais formas de entender a escatologia que vou apresentar. Mas, por favor, neste momento, peço a gentileza de se desligar de seus pressupostos, tanto do preterismo, se for sua linha, ou do dispensacionalismo, se for a sua escola teológica, ou qualquer outra forma de teologia escatológica. Pois assim como fizemos até aqui com as festas já estudadas, da Páscoa, dos pães, vamos deixar que o próprio ritual sirva de chave tipológica para entender os atos de Deus na história e apenas vamos comparar com os textos bíblicos. Se funcionou com a Páscoa e Pentecostes, tem que funcionar com a escatologia também. Vamos continuar. O ritual do dia da expiação é complexo e envolvia vários sub-rituais dentro do grande ritual para que o sumo sacerdote fizesse expiação primeiro por si mesmo e por sua família, tanto para estar apto para oficiar tão solene tarefa, quanto para lembrar que ele era só um representante e não o verdadeiro sumo sacerdote que está no santuário celestial. O verdadeiro sumo sacerdote é Cristo, que, como diz o livro de Hebreus, depois de ascender aos céus, tornou-se nosso intercessor e deveria fazer o mesmo ritual de purificação do santuário celestial conforme o modelo terrestre. Abre aspas, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Fecha aspas, Hebreus capítulo 9, verso 23 a 25. Alguns não entendem por que o santuário celestial precisa ser purificado, como dito neste verso, já que não há pecado na presença de Deus. Mas aqui estamos falando de um tribunal de juízo, pois não apenas Cristo perdoa o pecador, mas as consequências do pecado continuam na história, e há pecadores que não se arrependeram. Então é preciso julgar todas essas coisas, e isso é o que veremos a seguir, a eliminação do problema do mal e do pecado. Ao começar o serviço no santuário, o sumo sacerdote recebia da congregação 2 bodes e um carneiro, aos quais, juntamente com sua própria oferta pelo pecado, um novilho, são apresentados perante o Senhor. Deixando o carneiro e as ofertas pelos próprios sacerdotes, vamos entender o trato com o pecado no simbolismo do rito com os 2 bodes, pois os 2 animais representam o trato final com o pecado da humanidade. Lá no pátio lançavam-se sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra pelo bode emissário, chamado de Azazel, para escolher que papel cada um representaria. O bode sobre o qual caiu a sorte pelo Senhor tinha de ser oferecido como expiação do pecado, e claramente era um símbolo de Cristo, que derramou sangue por nós. Lembre que, segundo o ritual, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, um animal para simbolizar Cristo no ritual tem que ter
derramado sangue em sacrifício. O sangue do bode pelo Senhor era levado para colocar algumas gotas sobre o propiciatório, que era aquela tampa sobre os 10 mandamentos, simbolizando que Cristo, o substituto de todos nós, dava sua vida em troca das nossas vidas condenadas pela lei. Se pudesse a lei de Deus ser mudada, Cristo nunca precisaria ter morrido. Aqui vemos o absurdo de dizer que os 10 mandamentos ou qualquer um deles não tem valor ou foram anulados, pois é justamente pela lei ser eterna que Cristo teve que pagar nossa quebra da lei. Mas como isso se dá na história? Profetas como Daniel ou João conheciam muito bem esse ritual e seus escritos refletem a tipologia destas festas religiosas. Infelizmente, não há tempo para analisar este complexo tema escatológico neste pequeno vídeo, mas um resumo coerente entre a relação do ritual do santuário e Daniel e Apocalipse aponta para as cenas que envolvem o santuário celestial nos livros escatológicos da Bíblia, da qual faremos um resumo relâmpago. Em Daniel 7, o profeta está descrevendo Deus, o Pai, descrito como ancião de dias, sentado no trono de fogo, com milhares o servindo, enquanto na terra a sucessão de reinos e nações estão se desenrolando e lutando entre si. O verso 10 diz que se assentou o tribunal e se abriram os livros, portanto não há dúvida de que, se o dia da expiação é um dia de juízo, é esta cena que estamos vendo e sua versão como ocorre no céu. Daniel 7 fala de um filho do homem, justamente o título usado por Jesus para descrever-se a si mesmo, que está vindo nas nuvens ao ancião de dias, exatamente como o sumo sacerdote vinha numa nuvem feita pelo incensário até a arca da aliança, que representava o trono do Pai, o ancião de dias. Todo o capítulo 8 e 9 de Daniel vai tratar sobre a purificação do santuário, inclusive dando a data para quando isso deveria ocorrer. Mas não temos tempo neste momento para estudar esta profecia e fugiríamos do nosso assunto. Por ora, basta-nos saber que o ritual explica que Jesus ascendeu ao céu como nosso intercessor e sumo sacerdote no santuário celestial, e que no tempo determinado em Daniel 8, verso 14, ao final dos 2.300 dias proféticos, começaria o dia da expiação da história da terra, ou seja, o momento em que o sumo sacerdote Cristo passou ao lugar santíssimo, fazendo a purificação do santuário, ou seja, o início do juízo. E de que serve um juízo de investigação se Deus sabe todas as coisas? Daniel fala que miríades que servem a Deus se assentaram na abertura dos livros do juízo. Portanto, há anjos e seres celestiais que nunca caíram em pecado, que precisam entender por que alguns serão salvos e outros perdidos. Eles estão ali para entender como o caráter de Deus julga e qual é a justiça de Deus. Todas as dúvidas, todas as perguntas que temos a respeito de justiça e por que isso ou aquilo, certamente não são uma exclusividade nossa como humanos. Deus não dará sentença condenatória antes que haja um juízo de direito. Nem mesmo em nosso tribunal humano alguém é condenado sem haver um juízo investigativo antes da decisão do Supremo Juiz. Também é a oportunidade de Cristo vindicar diante do universo o direito por todos que aceitaram seu sacrifício, e era isso que o sumo sacerdote fazia, levando sangue diante da arca da aliança. Feita a expiação e purificado o santuário, aqueles que tiveram fé no sacrifício haviam sido perdoados para sempre, e os não arrependidos receberiam segundo as suas obras. Então o sumo sacerdote saía do santuário de volta ao pátio onde morreu o cordeiro, assim como Cristo um dia sairá do santuário celestial de volta a esta terra onde ele foi sacrificado, para buscar os que foram perdoados por sua oferta e para os demais pagar conforme as suas obras. Isso é o que chamamos de volta de Jesus,
e é prefigurada como a saída do sumo sacerdote de dentro do santuário. O povo já havia sido perdoado, mas o que fazer com aquele que tentou e causou os pecados da humanidade? Mesmo perdoados por Cristo, ao nosso redor podemos ver dor e tristeza como consequência dos pecados neste mundo. E o que fazer com isso? É preciso acabar com o tentador e limpar as consequências do pecado neste mundo. O ritual do dia da expiação anunciava isso também, e que podemos encontrar nos últimos 3 capítulos de Apocalipse. Depois do rito com o bode que foi morto ao Senhor e que representava Cristo, que se ofereceu pelo pecador, o sumo sacerdote saía ao encontro de outro bode, o emissário, chamado de Azazel, que estava aguardando vivo ali no pátio. Ele colocava as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessava todas as iniquidades dos filhos de Israel, mas agora de modo diferente, pois ele estava responsabilizando o bode como um símbolo do originador do mal, como tentador e como um símbolo daquele ser que nunca se arrependeu de prejudicar os outros. Agora, um assunto bem controverso na teologia é quem era representado por este bode chamado de Azazel. Vamos aos fatos. Primeiro, dos 2 bodes do ritual, o primeiro já vimos que morre derramando seu sangue e, portanto, era um símbolo do sacrifício de Cristo. Já este segundo não vai morrer derramando sangue e, portanto, não pode ser redentor. Além disso, já tinha o primeiro para simbolizar Cristo. Para que precisaria de um segundo Cristo, de um segundo bode? Esse segundo tem que ser um símbolo para outra coisa e não para Cristo. Enquanto o bode do Senhor representando Cristo era sacrificado levando seu sangue para o santuário, o bode Azazel era levado para morrer no deserto, lançado de um abismo, morrendo sozinho de consequências naturais. No Apocalipse, Cristo nunca foi lançado num abismo, mas sabemos quem foi lançado ou será lançado num abismo e será destruído depois do juízo. Abre aspas, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Fecha aspas, Apocalipse 20, verso 1 a 2. O bode ao Senhor purificava o povo simbolizando o sangue de Cristo, mas no caso do bode Azazel era o contrário. O homem que o levava ao deserto ficava imundo e precisava se purificar na volta por ter estado em contato com o bode Azazel, que, portanto, nunca poderia simbolizar Cristo, pois Cristo nunca contamina ninguém e, pelo contrário, purifica quem entra em contato com ele, enquanto o bode Azazel era contaminador. Finalmente, deixemos o Dr. Roland de Vaux, arqueólogo e biblista, padre dominicano, que pesquisou durante anos os costumes e crenças judaicas, definir quem os judeus acreditavam que Azazel representava. Abre aspas, é pois provável que seja o nome de um ser sobrenatural, de um demônio. Foi assim que o compreenderam a versão siríaca e o Targum, e já o livro de Enoque, que faz de Azazel o príncipe dos demônios, relegado ao deserto. Deve-se lembrar a ideia israelita sobre a peregrinação dos demônios nos lugares desolados, como mostrado em Isaías 13, 21, fecha aspas. Instituições de Israel no Antigo Testamento, página 545. Parece que não há dúvidas de que, saindo do santuário celestial e voltando ao pátio onde Cristo foi sacrificado, a saber, a terra, Jesus condenará Satanás como originador do pecado e que nunca se arrependeu, jogando-o num abismo ou um deserto, onde será depois destruído junto com o pecado e a morte no lago de fogo após os 1000 anos, como descrito em Apocalipse 20. Concluído o rito de envio do Azazel ao deserto, o sumo sacerdote tirava suas roupas e se lavava, e o mesmo fazia todos os envolvidos. Detritos e roupas sujas eram queimados.
Uma vez banhados, vestes limpas eram tomadas. Esta purificação final representava o fogo que purificava a terra no juízo, eliminando o pecado e todas as suas consequências para recriar uma nova terra. O problema do pecado estava resolvido. Não havia mais lágrimas e nem morte. Agora faltava uma última festa, que ainda está por se cumprir profeticamente. Número 7. A festa dos tabernáculos. No dia da expiação, cumpria-lhes afligir suas almas. Porém, na festa dos tabernáculos, deviam alegrar-se perante o Senhor nosso Deus por 7 dias. Era, na verdade, a mais feliz ocasião do ano, quando amigos e conhecidos renovavam sua comunhão e habitavam juntos em amor e harmonia. Lembravam sua peregrinação, fazendo cabanas com ramos de árvores, e de que neste mundo estamos aqui só como peregrinos. A esse respeito se fazia menção profética dizendo, entre aspas, virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Fecha aspas, Mateus 8, verso 11. Estavam livres do pecado, sem dor, sem morte, sem lágrimas, na nova terra, como em Apocalipse 21 e 22, onde pecado e pecador já não mais existem. Como eu já disse, nós aprendemos aos poucos, e por isso Deus se revela aos poucos, e revela só o que o homem precisa saber para ser salvo. Este foi um vídeo de breve introdução a uma teologia vastíssima, focada em Cristo como o tudo das Escrituras. Eu não espero que este vídeo te explique tudo, mas espero que ele te sirva de motivador para você estudar por você mesmo este notável instrumento pedagógico chamado Santuário, que ensinava do humilde agricultor palestino aos intelectuais do mundo moderno como Deus trata com o pecado. Na dúvida sobre qualquer coisa do Santuário, lembre que tudo nele aponta para Jesus Cristo como nosso Salvador.